Olá, chegamos à nossa sexta aula de Google Ads. Você já criou a sua conta? Entendeu como deve estruturar a sua conta e as suas campanhas? Então chegou a hora, chega de papo e vamos para a tela criar a sua primeira campanha. Vem comigo! Bom, eu estou aqui dentro da minha conta do Google Ads, lembrando que você, para fazer esse trabalho, precisa, ter anteriormente criado a sua conta. Então já criei a conta, já configurei o faturamento, eu estou aqui na aba de campanhas, tá? Outra dica importante é que pode ser que o seu menu lateral seja diferente do meu. Se a sua conta é totalmente nova também e nunca tenha criado nenhum tipo de campanha, às vezes o Google apresenta um menu mais reduzido aqui do lado, mas isso não tem problema, porque assim que você criar a campanha, isso tudo vai ser habilitado. Para criar uma nova campanha é muito simples, eu tenho duas opções aqui na minha interface, esse botão aqui e esse botão aqui. Aliás, esse botão é um padrão em todas as abas que a gente tem aqui, para criar uma nova campanha, um novo grupo de anúncios, adicionar uma palavra. Esse botão mais aqui sempre vai nos ajudar nesse sentido, ok? Então vamos lá, vou clicar nesse botão e aqui eu tenho duas opções. A opção de nova campanha e carregar configurações de campanha. Nós vamos criar uma campanha nova, mas só para te explicar o que é isso aqui. A gente vai estar carregando alguma configuração de uma campanha já existente, né? Como eu não tenho nenhuma campanha, eu não vou conseguir fazer isso. Mas depois que você tiver uma, duas, três campanhas, você pode carregar algumas configurações como locais e tal. Tudo isso ajuda, ok? Então vamos clicar em nova campanha. Feito isso, o Google nos pede para definir a meta, né? Qual é a sua meta de campanha? São vendas, leads, tráfego no site, enfim, tem uma série de campanhas aqui como consideração de produto e marca, alcance e promoção de um aplicativo. Repare que cada card desse aqui já te indica quais os tipos de campanha o próprio Google recomenda a você, ou seja, numa campanha de vendas eu posso usar rede de pesquisa, display, shopping, vídeo, as campanhas smart, que são as campanhas inteligentes, campanhas discovery, enfim, tem uma série de aplicações em cada uma dessas campanhas. Para o nosso exercício aqui, para você entender como a gente vai criar uma campanha, nós vamos usar essa opção, tráfego no site, certo? Uma vez que eu defino a meta, eu vou vir aqui para rede, ou seja, onde eu quero veicular o meu anúncio. Nós vamos fazer uma campanha da rede de pesquisa, certo? No buscador do Google e possivelmente nos parceiros de pesquisa. Então, para isso, a gente vai escolher a rede de pesquisa, certo? Que ela vai ser a mais adequada para a gente usar os nossos anúncios de texto, tá? Os anúncios do Google Shopping também aparecem na rede de pesquisa, mas você precisa ter um perfil no Google Merchant Center, tem que ser um e-commerce, vincular essas duas contas para que o Google consiga exibir os teus anúncios do Google Shopping. Na rede de display a gente trabalha com banners gráficos, e anúncios de vídeo também em sites e aplicativos. Aqui os anúncios de vídeo é quando você quer fazer um anúncio lá no YouTube, certo? E os anúncios Discovery são anúncios aí que a gente pode exibir no YouTube, no Gmail e em outros produtos do próprio Google, certo? Então vamos para a rede de pesquisa, E aí, uma vez que eu defina a minha meta, a minha rede, o Google vai me pedir, ok, qual é o site da tua empresa? Então você pode usar o site da sua empresa ou o site que você vai apontar os teus anúncios. Um exemplo, pessoal que trabalha com marketing de afiliados, muitas vezes tem essa dúvida, pô, eu não tenho um site, para onde eu vou apontar? Você deve apontar para o site onde você vai levar as pessoas. E nesse momento pode ser a home, tá, gente? Não precisa ser alguma página de produto específico. Depois a gente, na hora de fazer o anúncio, aí sim aponta a URL correta. Então, aqui eu vou colocar o meu site. Após colocar o site, então, você pode já optar por criar a sua ação de conversão. Isso é assunto para um outro vídeo, não vou fazer isso nesse momento, mas a gente vai ter logo essa informação de como criar a sua ação de conversão. Então, eu vou clicar em continuar. Então, definidos os nossos objetivos e metas de campanha, a nossa rede e o site onde a gente vai anunciar, agora nós vamos começar a configurar a nossa campanha, certo? Então, fazendo detalhes aí importantes, de segmentação e por aí vai. Primeira coisa, então, é dar um nome para a sua campanha. E aqui cabe uma orientação para você. Campanha sempre deve ser feita no nível de produto. Depois nós vamos ter que fazer grupos de anúncio. Nos grupos de anúncio a gente costuma trabalhar com as subdivisões desse produto. Aí você vai me dizer, Jorge, não entendi nada. O que é campanha, produto e subdivisão de produto? Basicamente a gente precisa trabalhar a campanha no nível do produto. Então, um exemplo, uma campanha de TV.
Ponto. Eu vou fazer uma campanha de TV para o meu e-commerce. Os meus grupos de anúncio vão ser as subdivisões ou os tipos de TV que eu tenho dentro da minha loja. Então eu tenho uma campanha de TV, mas tenho vários tipos de TV dentro do meu site. Então TV de 40 polegadas, TV de LED, TV de plasma, enfim. Todas essas variações devem estar dentro dos grupos de anúncios e não nas campanhas. Então a campanha é pelo produto, TV. As variações desse produto a gente vai fazer dentro dos grupos de anúncio, certo? No meu caso aqui, eu estou fazendo uma campanha para o meu site, né? Vou dar esse exemplo para você, vamos usar ele até o final da aula. Então aqui eu vou usar uma campanha de curso Google Ads, certo? Quais são as variações que eu posso ter desse curso? Ele pode ser presencial e pode ser online, por exemplo. Então isso eu vou fazer depois lá no grupo de anúncio, beleza? Então a campanha é do produto. Então a nossa campanha vai ser curso Google Ads. Aqui embaixo eu preciso novamente mexer na rede. A gente já definiu que é a rede de pesquisa, mas o Google novamente me pergunta se eu quero usar a rede de display. Como a rede de display tem um aproveitamento melhor quando a gente trabalha com anúncios gráficos, eu vou desabilitar a rede de display, porque eu não quero exibir anúncios de texto lá. E aqui em cima, então, eu tenho a opção rede de pesquisa, que é o quê? O buscador do Google, aquele site do Google que a gente está acostumado a acessar todos os dias, tá? E aqui eu tenho a opção incluir parceiros de pesquisa. Quem são os parceiros de pesquisa? São aqueles sites que usam o mecanismo de busca do Google. Então tem alguns grandes portais da internet, né, que usam uma ferramenta de busca do próprio Google. Então você está lá dentro desse portal, faz uma busca, o seu anúncio também pode aparecer, tá? Então isso aqui é facultativo se você quer nesse momento incluir os parceiros de pesquisa ou não. Isso aqui amplia a visibilidade do teu anúncio, né? E às vezes acaba consumindo um pouco mais do teu orçamento. Então vai muito da estratégia e do orçamento que você tem. Eu nesse momento vou desabilitar essa opção, tá? Então os meus anúncios vão aparecer apenas no buscador do Google, aquele site branquinho lá que a gente está acostumado. Aqui embaixo a gente tem o botão mais configurações, né? Mostrar mais configurações. O que eu teria aqui? A opção de colocar uma data de término na minha campanha, a data de início já está marcada, que é o dia que eu estou criando esse material, e eu poderia selecionar uma data, né, para acabar a minha campanha. Mas isso aqui é algo que depende de uma campanha específica, né? Se você tem às vezes uma campanha de Dia dos Namorados, Dia das Mães e tem a necessidade de finalizar num dia específico, você pode fazer. Caso contrário, basta pausar a campanha depois. Opções de URL de campanha, então se eu tivesse uma URL específica para apontar a minha campanha, né, um construtor de UTM, por exemplo, para colocar aqui, e aí eu poderia colocar também, tá? E outra opção aqui, configuração de anúncios dinâmicos. Isso aqui serve para quem tem aí recursos dinâmicos no site, informação de feed de dados, tal, um pouco mais avançado para o que a gente está fazendo aqui, beleza? Então vamos continuar aqui criando uma campanha na rede de pesquisa um pouco mais simples nesse momento para ajudar você nesse processo de entendimento. E logo abaixo aqui a gente tem a segmentação de público-alvo, onde nós vamos escolher o local onde vamos veicular a nossa campanha. Se você tem verba, né, e possibilidade de investir em todo o Brasil e principalmente capacidade de atendimento, né, isso é importante de dizer, às vezes as pessoas querem anunciar o seu produto para o país inteiro, mas não tem a possibilidade de atender todo mundo, né? Às vezes não só como produto, mas como serviço. Então, isso é uma questão bem interessante, porque se eu só atendo a região da minha cidade, eu posso sim anunciar somente naquele local, tá? Então, a opção padrão que o Google vai te trazer é o Brasil, mas se você quiser usar uma cidade específica, você pode vir aqui e colocar o nome da sua cidade. Eu, por exemplo, vou usar aqui o exemplo de Florianópolis, né? Então, eu vou aqui, ó, clicar em público-alvo. Então, a minha campanha, a princípio, vai veicular em Florianópolis. E se eu quisesse anunciar num estado inteiro, por exemplo? Né? Ah, Jorge, eu quero anunciar em Florianópolis, mas em todo o estado do Paraná. Então, basta que você digite aqui Paraná. E aí eu tenho a opção aqui, ó, Paraná, Brasil. Ele já mostra para você que é o estado, né? Então, de novo ali, ó. Então, eu vou anunciar só em Florianópolis e em todo o estado do Paraná. Outro exemplo clássico é São Paulo, né? E o próprio Rio de Janeiro, que tem essa mesma característica. Existe a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Então tome um cuidado na hora de segmentar
né? Porque obviamente o estado tem muito mais usuários e você vai ter aí uma expansão muito maior da sua campanha. Então, se for o estado ou a cidade, basta clicar aqui. Então, como é que ficou a segmentação geográfica da nossa campanha? Florianópolis, Paraná e São Paulo, ok? Aqui embaixo a gente tem uma opção muito, mas muito importante para ser sinalizada, que são as opções de local, tá? O que a gente tem aqui? A opção recomendada pelo Google é essa primeira. Pessoas que estão nas suas regiões de segmentação ou têm interesse por ela. O que é isso? Esse tipo de configuração é recomendado pelo Google pelo simples fato de que, nesse caso, a nossa campanha de curso Google Ads vai veicular em Florianópolis, no Paraná e em São Paulo, ok? Mas, se alguma pessoa estiver, por exemplo, em Manaus, e eu estiver usando a palavra-chave curso Google Ads, né, ela pode buscar pela seguinte forma: curso Google Ads em Florianópolis. O que está acontecendo? Ela usou a palavra-chave que eu vou colocar na minha campanha e demonstrou interesse por um curso em Florianópolis, ou seja, curso Google Ads em Florianópolis, ou ela pode ter digitado também curso Google Ads em São Paulo, né? Quando ela faz isso, ela demonstra interesse pela minha região. Então esse tipo de segmentação é recomendado pelo Google pelo simples fato de que você vai veicular na sua região de segmentação ou para pessoas que por acaso se interessem por ela, né? Isso é muito interessante porque teoricamente a sua campanha está veiculando no Brasil inteiro a partir do momento que as pessoas demonstrem interesse. E isso pode acontecer, né? Então é comum que alguém que esteja lá em São Paulo queira vir para Florianópolis e, pô, será que vai ter um curso de Google Ads lá nesse período? Se ela tiver interesse, ela vai fazer essa pesquisa, tá? Então essa configuração já é recomendada pelo Google justamente para ajudar a ampliar a visibilidade. Mas, por algum motivo, você pode não querer essa segmentação. Então você teria que usar essa opção aqui. Pessoas que estão na região de segmentação ou costumam frequentá-la. Então aqui eu fecho um pouquinho mais, tá? São as pessoas que estão aqui dentro ou que por algum motivo, por algum histórico do Google, tenham frequentado essa região, tá? Então aqui eu fecho mais na minha região geográfica mesmo. Então evito que pessoas de Manaus consigam achar a nossa, né, encontrar o nosso anúncio. E a última opção é o inverso, ou seja, pessoas que pesquisam pelas minhas regiões de segmentação. Isso quer dizer que eu não vou aparecer em Florianópolis, nem no Paraná e nem em São Paulo, mas as pessoas que procurarem pelas minhas palavras e demonstrarem interesse por essa região, né, vão ser impactadas pelo meu anúncio. Mas eu vou usar a primeira opção, né, que acredito ser a mais adequada para esse momento, tá? A gente também pode excluir alguns locais se tiver interesse, né? Você precisaria criar uma lista de locais, mas isso também é um detalhe um pouco mais avançado e para não alongar demais a nossa aula, nós vamos seguir aqui com a configuração da campanha, ok? Então, locais, defina os seus locais e, a priori, use essa recomendação aqui do Google, que é uma das mais interessantes para veicular sua campanha. Logo abaixo a gente tem a questão dos idiomas, que é outro detalhe muito importante. A minha campanha vai veicular em Florianópolis, no Paraná e em São Paulo. Obviamente que ela vai veicular em português, certo? Mas é interessante que você clique aqui, ó, e adicione o idioma inglês. Por quê? Porque as pessoas falam português, usam os seus aplicativos em português, mas existem pessoas que têm computadores com o Windows em inglês, com o sistema da Apple em inglês, ou que usam também o navegador em inglês, seja o Chrome, seja o Firefox. A pessoa, por algum motivo, pode estar usando aí o seu navegador em inglês ou o seu sistema operacional. E é por isso que o Google recomenda que a gente use sempre o idioma local e o inglês, para que a gente consiga exibir os anúncios para essas pessoas. Por quê? Porque ele considera o idioma da interface do usuário, tá? Então, sempre importante você colocar o idioma local e o inglês, tá? Isso não impede que você possa criar uma campanha para aparecer na Argentina daqui a pouco, que vai ser em espanhol. Lá você também vai colocar o inglês. Por quê? Porque as pessoas lá também podem ter esse tipo de situação, né? Em usar uma interface de usuário com o software, o navegador em inglês, certo? Na sequência a gente tem aqui público-alvo, o que é muito legal, tá? Então eu posso já segmentar minha campanha para pessoas que têm um certo interesse. Então, exemplo aqui, eu posso digitar
marketing, né? E aí o Google é uma empresa de informação, ele tem várias informações dos usuários. Então, ó, pessoas que procuram, né, por serviços de marketing, pessoas que procuram por SEO e SEM, né, que é o Search Engine Marketing. Então, esse público aqui é muito correlato com a nossa campanha, né? Pessoas que estão buscando por SEO e por SEM provavelmente têm interesse num treinamento de Google Ads, tá? Mas minha recomendação para você, num primeiro momento, não segmenta por público ainda, tá? Quando você coloca uma campanha no ar, eu recomendo a você que use ela um pouco mais aberta para ter um volume de cliques, melhorar o teu CTR. Depois de alguns dias, né, você pode voltar aqui e fechar um pouquinho com o público-alvo, tá? Mas na largada ali, né, questões aí que a gente recomenda, não é interessante você fazer isso agora, até porque as suas palavras-chave é que vão fazer os seus anúncios serem ativados. Então, é bem importante que você faça isso, né? Deixa ela um pouquinho mais aberta no começo, depois você pode vir aqui, que até é muito importante que você volte aqui dentro de algum tempo, tá? Para deixar a tua campanha direcionada para algumas pessoas. Aqui outro detalhe importante, qual é o orçamento da sua campanha? Então, um exemplo, eu posso precisar, né, ou ter uma verba de R$1.000 para gastar durante o mês. Então, eu vou investir no Google R$1.000. Para isso, eu preciso dividir esse orçamento em um orçamento diário, por isso que ele pede aqui para você, insira o valor médio que você quer gastar por dia. Então, se eu tenho R$1.000 para gastar durante 30 dias, numa conta muito simples, muito reta, eu vou dividir então R$1.000 por 30 e vou chegar a um orçamento de R$33 por dia, tá? Então, ao final de um mês, eu vou gastar os R$1.000 que lá estão determinados, certo? Então, super interessante que você faça essa divisão. Nunca coloque aqui os R$1.000 inteiros, né? Porque pode ser que ele vá consumir rapidamente. Então, divida pelo seu orçamento diário, não esqueça disso. Pode ser um valor menor também. Eu vou gastar R$25 por dia, porque eu não tenho R$1.000 para gastar durante o mês. E lembrando que o Google pode gastar até 20% a mais desse orçamento diário aqui, tá, gente? Ao final do mês, ele não vai ultrapassar o teu orçamento, né? No caso do nosso exemplo dos R$1.000, mas pode ser que ele gaste naquele dia 27, 28, R$30, mas como eu falei, ao final do mês não vai ultrapassar os R$1.000 que você já está configurado, né, ou determinado para gastar. Aqui embaixo a gente tem as estratégias de lance, tá? Nesse primeiro momento nós dissemos para o Google que o objetivo da nossa campanha é trabalhar com acesso ao site, com visitas ao site. Então ele já nos deu uma métrica aqui que ele vai utilizar, que são os cliques, né? Então eu vou usar uma estratégia de lance de cliques. E ele já me recomenda aqui, ó, essa campanha usará a estratégia de lances maximizar cliques, justamente porque é o objetivo que a gente tem aqui. A sua métrica poderia ser outra, poderia, se for vendas, vai ser conversões, né? Mas quando a gente faz uma campanha de conversão, aí vai outra dica, eu preciso ter um histórico de conversão para que o Google consiga otimizar. Então, algumas vezes você pode começar uma campanha de performance usando cliques, né? Ou usando uma estratégia de CPC manual, mas depois você pode retomar à medida que for convertendo. Nesse momento a gente vai usar então os cliques como meta, né? Como métrica, perdão, e a gente vai usar aqui a estratégia de maximizar cliques. Uma coisa que eu posso fazer, pelo meu orçamento ser um pouco mais curtinho, é vir aqui e definir um limite, ou seja, eu vou pagar por clique, mas não quero pagar mais do que R$3 pelo clique, tá? Então esse é o meu limite de CPC, ou seja, o meu lance máximo de CPC vai ser R$3. Se eu entrar no leilão com outros anunciantes e o meu clique for passar de R$3, eu não quero aparecer para eles. Depois de definir os nossos lances, nós temos aqui a opção de mostrar mais configurações. A parte de conversões, como eu disse a você, a gente vai ver em um outro vídeo. E aqui a programação de anúncios, bem interessante para esse momento aqui da nossa campanha. Quando eu quero veicular, já segmentei os locais, ou seja, Florianópolis, Paraná e São Paulo, e posso não ter interesse em veicular essa campanha todos os dias. Então aqui, no formato original, né, pelo default do Google Ads, ele vai usar os teus anúncios, vai veicular os teus anúncios todos os dias, da meia-noite à meia-noite. Quando eu clico nesse menu, eu tenho opções de trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo ou dias específicos, né? Então, um exemplo, eu poderia divulgar os meus anúncios de segunda a sexta, das 8 da manhã até as
vamos lá, até 16, não, 18 horas, por exemplo. Pode ser que a sua empresa seja, né, você está anunciando uma loja física ou coisa desse tipo que tem um horário comercial. Então, de segunda a sexta, das 8 às 18, é interessante anunciar até para poder aparecer para o seu público. E vamos supor que você queira adicionar um outro horário. Exemplo, o exemplo clássico aí do comércio, né? Trabalho sábado de manhã, por exemplo. Então, eu poderia adicionar aqui, sábado, também das 8 horas, né? Até o meio-dia, por exemplo, né? Claro que quando se trabalha com e-commerce, com lojas virtuais ou até com empresas institucionais que por acaso tenham um atendimento via chatbot ou que você esteja coletando um lead, essa questão do horário não tem muita interferência, né? Mas para quem tem necessidade, às vezes até para otimizar o orçamento também é uma possibilidade. Eu não tenho grana para ficar o dia inteiro no ar, então eu vou escolher um horário que por histórico do meu site eu tenha conversões, eu tenha vendas e aí programar esse horário específico, tá? Então a programação de horários é interessante para isso, para que você consiga determinar os dias que você quer, tá? E caso você não queira mais nenhum desses horários, basta colocar o mouse aqui e clicar nesse X e ele volta a habilitar a opção de todos os dias, tá? E aqui embaixo a outra opção que nós temos é de rotação de anúncios. O que é isso? É quando o Google nos pergunta ali que tipo de otimização de rotação de anúncio eu quero colocar. A opção mais interessante é você usar essa primeira aqui, que seria otimizar, ou seja, priorizar os anúncios de melhor desempenho. O que é isso? Ele vai exibir, né, os anúncios para os seus usuários com base no histórico de cliques e conversões, ou seja, os que têm maior desempenho ou melhor desempenho. Então ele vai priorizar sempre os melhores anúncios que você tem. Por que melhores anúncios? Porque não é comum a gente às vezes criar 2, 3 anúncios diferentes, né, dentro da sua campanha. Então ele vai otimizar aqueles que têm um desempenho mais interessante, ok? Então basicamente seria isso aqui, mexer com a programação dos seus anúncios, né, os horários e a rotação. Lembrando que esse tipo de alteração aqui de configuração você pode fazer a qualquer momento. Depois da campanha está pronta, dá para voltar nas configurações e fazer, né, as alterações necessárias, certo? Aqui embaixo a gente tem as extensões de anúncio, tá? Que são extensões que podem ajudar a ampliar a visibilidade do seu anúncio. Isso é um assunto também que a gente vai ver em um outro vídeo, mas só para deixar assim registrado para você o que é isso, né? Os site links, por exemplo, são outras partes do teu site que você pode colocar, outras páginas. Então, exemplo, eu estou apontando o meu anúncio para a home do meu site. Eu poderia utilizar os site links para colocar na categoria de cursos presenciais, na categoria de cursos online, na categoria de consultorias, na categoria de mentorias, ou seja, o cara vai ver um anúncio que aponta para a home, mas mostra outras 4 opções de URL para ele acessar. Então isso ajuda, melhora o índice de qualidade da sua campanha, tá? As frases de destaque são pequenas frases de 25 caracteres que ficam fixas no teu anúncio, junto com as informações de texto que a gente vai colocar, também são informações complementares. E para mim a mais interessante é essa daqui, a extensão de chamada, né? As extensões de chamada, que permitem que você, essa eu vou mostrar para você, você consegue inserir um número de telefone. Então, expandindo aqui, nova extensão de chamada, eu preciso definir o país. Então, aqui Brasil, e coloco o número de telefone, né? Nesse formato aqui, ó. Então, 055, que é o código brasileiro, o código da sua região e o número do telefone. Tá? Pode ser um celular, também não tem problema. Então o que vai acontecer com isso? As pessoas quando virem o seu anúncio, se forem no desktop, né? Se elas estiverem no desktop, elas vão ver o teu telefone e vão poder ligar para você. Se elas estiverem acessando via celular, elas vão conseguir ligar para você, né? Esse botão de extensão de chamada vai aparecer e ao clicar nesse botão ela liga direto para a tua empresa. Então é mais uma possibilidade, ou seja, além de acessar o teu site, usando uma extensão de chamada, as pessoas podem ligar para você. Então é uma informação interessante que pode ajudar a ampliar a sua possibilidade de conversão e venda também, tá? Nesse momento não vou colocar o telefone aqui, como eu falei, a gente vai ver extensões de anúncio em um outro vídeo logo logo. Feito isso, eu vou salvar e continuar, para agora sim chegar no nível de grupo de anúncios que a gente falou no começo da aula, né? Então eu acabei de configurar minha campanha, vou passar agora
para os grupos de anúncio quando eu clico em salvar e continuar. Então aqui entra naquela questão que a gente falou no início da aula. A minha campanha sempre no nível de produto, ou seja, campanha de TV, um exemplo, né? Uma campanha de TV, eu poderia ter um grupo de anúncio aqui, TV de 40 polegadas, por exemplo. Como a gente está fazendo uma campanha aqui, no meu caso, né, você pode estar usando o seu produto aí para fazer, o que é até interessante, né? Eu criei uma campanha de curso Google Ads que vai veicular em Florianópolis, no Paraná e em São Paulo. E aqui nesse grupo de anúncio, eu devo usar as variações de cursos que eu tenho. Eu, por exemplo, ministro esse curso de Google Ads de forma online e presencial. Então seriam os dois grupos que eu poderia usar. Eu poderia ter também um grupo curso Google Ads com certificado. Quando eu começo a variar demais as palavras, eu tenho que dividir em grupos. Isso é uma dica importante para você. Então o grupo de anúncio tem essa função de fazer a subdivisão das categorias de produto que você tem. Além disso, ele vai abrigar as palavras-chave que vão ativar os seus anúncios e também os anúncios de texto que a gente vai criar. Então, a gente criou uma campanha de curso Google Ads e está trabalhando no grupo de curso Google Ads presencial. Que palavras eu tenho que colocar aqui? Palavras correlatas a esse produto. Então, curso Google Ads. Posso ter aqui curso Google Ads presencial, né? Só para a gente ter a palavra-chave correlata ao produto, ao grupo também. Posso também ter curso Ads presencial, né? Então só alguns exemplos das palavras que a gente pode colocar aqui. Só para a gente entender melhor essa subdivisão que a gente está comentando aqui, para você ter mais relevância e ter mais qualidade na sua campanha, aqui a gente está usando então um grupo curso Google Ads presencial e está colocando algumas palavras que falam desse termo, curso Google Ads, curso Ads presencial. Uma dúvida que é bem comum nos cursos. Ah, Jorge, eu poderia colocar aqui curso Google Ads online? Você até poderia, mas eu não recomendo que você faça isso. Você deveria criar outro grupo de anúncio e colocar lá curso Google Ads online. Aí lá dentro desse grupo você faz a inserção dessa palavra curso Google Ads online. Por quê? Porque para a qualidade de uma campanha, o Google entende que essa separação, essa segmentação para o produto gera mais relevância. Então, não é recomendado você criar um grupo de anúncio e colocar um monte de palavras aqui dentro. Exemplo, curso Google Ads online, curso Google Ads presencial, curso Google Ads pela internet. Começa a variar demais as palavras dentro de um único grupo. Então, faça uma separação bem detalhada, essa sim é a forma correta de você fazer isso, tá? Então nesse exemplo a gente vai ficar aqui no curso Google Ads presencial. Uma dúvida comum das pessoas é o seguinte: Jorge, então eu vou ter que ficar inventando palavras? Como é que eu vou saber as palavras que as pessoas procuram? Tem duas formas de você fazer isso. Uma é usando o Google Trends, tá? Que é uma ferramenta gratuita do Google que vai ajudar você a fazer isso, a entender como é que as pessoas estão se comportando, né? Como está sendo o comportamento de busca pelo assunto que você quer. Ou aqui dentro do Google Ads você tem a opção ferramentas, na aba planejamento você tem aqui a opção planejador de palavras-chave. Aqui é um assunto para um outro vídeo também, né? Para não estender demais a nossa aula, mas essa ferramenta aqui vai te dar exatamente o volume de busca sobre as palavras que você quer. Então você vai lá dentro do planejador, vai jogar um termo como esse aqui, curso Google Ads, e ele vai te trazer vários resultados de como as pessoas estão procurando por esse tipo de produto. Então vai ter todas as variações, você vai ver que vai ter online, presencial, com certificado, sem certificado. Então usando esse planejador você vai conseguir ter resultados melhores, ter um entendimento aí mais aprofundado do como as pessoas estão procurando. Outra coisa que a gente deve colocar nos grupos também são as palavras negativas, e a gente pode fazer isso depois que a campanha estiver configurada. O que são palavras negativas? São palavras que não vão ativar os meus anúncios. Um exemplo seria até aqui dentro do nosso próprio curso. Se por acaso eu não trabalhasse com curso online, eu posso colocar online, à distância, EAD como palavra negativa. Porque se o cara está procurando um curso online e eu não ofereço ele, aí vale você negativar essas palavras, tá? Então a gente pode depois, dentro da campanha, na aba de palavras-chave, fazer a inserção das palavras negativas também, que é muito importante, certo? E vamos continuar aqui o nosso processo. Então configuramos algumas palavras, só como exemplo, né? E eu vou salvar e continuar.
Agora sim, a gente chegou na aba onde vamos configurar e criar os nossos anúncios, né? Isso é bem importante. Então aqui é onde a gente vai gerar a relevância, vai trabalhar com copywriting interessante para os nossos anúncios, né? Para persuadir as pessoas a clicarem nos nossos anúncios, entendendo que aquilo é uma solução interessante para elas, tá? Então aqui alguns detalhes a gente vai ver agora. Claro que você tem que exercitar aí a sua capacidade de redação publicitária, vamos dizer assim, né? E tentar trazer as pessoas para dentro do seu site. Então é bem importante ter um copy bem bacana, né? Mostrar que você tem aí soluções para as necessidades das pessoas. Então eu vou basicamente configurar aqui com um exemplo para você, explicando exatamente o que significa cada um desses termos, tá? Então aqui, URL final, aqui é onde eu vou apontar o meu usuário. Ele já puxou aqui aquele site que eu coloquei lá no começo da configuração, mas pode ser que não seja essa página aqui, né, que eu queira colocar. Eu vou então acessar o meu site e escolher a URL que eu quero apontar o meu anúncio. E aqui vale lembrar que você deve ser o mais específico possível. Jogar um usuário na home não é recomendado, porque você vai fazer o cara ficar procurando pela solução que ele quer. Então, se o cara procurou por um curso Google Ads e você tem uma página que fala sobre isso, então o exemplo da TV também serve. Eu tenho um e-commerce, eu vou jogar o cara na home do e-commerce? Não. O ideal é que eu coloque esse usuário na página de TV que ele procurou. Se ele procurou por uma TV de 40 e o outro procurou por uma TV de 29, você pode ter anúncios diferentes apontando para as páginas diferentes. Por isso que é interessante aquela segmentação pelo grupo de anúncio, tá? Então, exemplo aqui, ó, eu vou jogar o usuário nessa página, porque no meu site existe uma página, jorgeavila.com.br/curso presencial Google Ads rede de pesquisa. Então, eu estou sendo bem específico. Isso gera qualidade e relevância para a minha campanha, né? Eu não estou jogando o usuário na home, ele vai cair na página do curso que ele procurou, certo? Então, o URL final seria onde eu vou apontar o meu usuário quando ele clicar aqui no nosso anúncio. Então, só para mostrar para você essa divisão, aqui você vai redigir o teu anúncio e aqui do lado eu tenho a visualização. Então, o Google vai te mostrar aqui, né, uma simulação de como os seus anúncios aparecem nos dispositivos móveis e também no desktop, tá? Então, você tem essas duas opções aqui. Eu vou ficar com a do desktop por enquanto. Então, exemplo, título. Nesse título, vale você usar a palavra-chave que a pessoa procurou para dar também mais relevância. Então, exemplo, posso colocar aqui a palavra-chave curso Google Ads é aqui, fale com o professor Jorge Ávila. Exemplo, né? O título 3 é algo que a gente pode colocar, mas nem sempre ele aparece, tá, gente? Ele é uma situação que o Google coloca em alguns momentos. Ainda não está 100% determinado isso pelo Google Ads, então às vezes aparece, às vezes não aparece. Então eu poderia colocar aqui, né? Acesse já, né? Aqui embaixo eu tenho caminho de exibição, o que antigamente a gente chamava de URL de visualização, que é esse sitezinho verde que está aqui embaixo. Aqui também é interessante que você, novamente, use as palavras-chave, né? Aqui é apenas uma URL de visualização, então eu posso colocar aqui, ó, curso Google Ads. Eu tenho duas opções, né? Tenho dois espaços de 15 caracteres aqui. Então olha só como é que fica, jorgeavila.com.br/curso Google Ads. Essa URL não existe no meu site, né? É essa daqui que está na URL final. Mas isso aqui é uma espécie de artifício visual que o Google usa para ampliar aí a relevância do teu anúncio, né? Então é interessante que você use palavras-chave correlatas aqui também nesse espaço, certo? Então aqui embaixo eu tenho a minha linha de descrição, né? A gente tem 90 caracteres para colocar aqui. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, né, o meu texto, ó, curso Google Ads com professor certificado pelo Google, aprenda de forma rápida e simples, né? Então usei ali exatamente 90. Você pode usar menos, não tem problema. O que não pode é exceder, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, mais caracteres, ele vai ficar vermelhinho me dizendo, opa, você passou do limite. Tá? Eu tenho duas linhas para fazer isso, então eu poderia ter aqui uma outra linha com o texto, por exemplo, método prático, né? Didático, totalmente online, estude onde e quando quiser, compre agora. Então um exemplo de como eu posso montar meu anúncio. Repare que ele vai se construindo aqui, simulando para você como é que vai ficar. Isso é bem interessante, né? Porque olha só como é um anúncio que já ganha, né, um espaço legal na página.
Então, outra dica, nessa coisa da letra caixa alta e caixa baixa, isso é interessante, é uma dica do próprio Google, né? Para que a gente tenha uma visualização mais fácil, uma leitura mais fácil. Então aqui você não precisa escrever tudo em caixa baixa, tá? Você pode sempre na primeira letra das palavras usar esse artifício, né? Não em todas, né? Aqui pelo, com, de, esse tipo de palavra não, mas nas palavras aí, né, de curso, Google, você pode usar esse artifício de letra em caixa alta e caixa baixa para melhorar a visualização do usuário, tá? Então, vale muito a pena se fazer isso. E aqui vão entrar aquelas dicas, né, gente, de gatilhos mentais, de critérios que você pode usar para fazer vários anúncios diferentes. Eu não preciso ter um só, posso ter vários, né, anúncios dentro de uma campanha. Então, salvar e criar novo anúncio seria uma opção se a gente quisesse criar outros. Então, que tipo de gatilhos mentais? Se for um produto, eu posso criar um anúncio focado no frete. O frete é grátis, né, para uma determinada região. Eu poderia ter uma questão baseada nas condições comerciais, então esse produto é em 10 vezes. Então esses gatilhos vão variar muito, né? Você vai ter aí escassez, você vai ter aí urgência, enfim, últimas unidades. Então você pode fazer vários anúncios e aí sim que o Google vai usar aquela configuração que a gente comentou, né? De otimizar os anúncios com melhor desempenho, porque ele vai perceber que quando você fala de frete, as pessoas clicam menos do que quando você fala em desconto, quando você fala em parcelamento, enfim, esse critério o Google vai adotar, né, para otimizar os seus anúncios na hora de entregar para os usuários. Então, uma vez que você escreva os seus anúncios aqui, pode ser mais de um, como eu falei, se você quiser criar outros anúncios, eu vou aqui em salvar e criar novo anúncio, então ele vai salvar esse aqui e você vai poder criar outro, tá? Mas no nosso exemplo aqui eu vou criar apenas um e vou clicar em salvar e continuar. Feito isso, está aqui. Parabéns, a sua campanha está pronta. Você então criou os seus anúncios, criou os seus grupos e criou aí, né, a sua configuração de campanha com os horários. Então ele aqui faz um breve resumo. Então a sua campanha vai começar no dia 4 de abril, vai veicular nesses locais, usa esses idiomas, tem uma meta, né, de tráfego no site, usa uma estratégia de maximizar cliques e tem um orçamento de campanha de R$ 25 por dia. E aí quando você clica em continuar na campanha, bom, quando você finaliza então a sua campanha, você vai cair aqui na aba dos grupos de anúncios. Então você criou lá o curso Google Ads presencial ou criou a campanha da TV e criou o grupo de TV 40 polegadas. Então é aqui que eu poderia criar outros grupos, né? Clicando nesse sinal de mais, eu poderia colocar curso online, curso EAD e por aí vai, tá? E onde é que aparece o anúncio que eu acabei de criar? Você tem aqui a aba de anúncios e extensões. Ó. Então o nosso anúncio está aqui, tá? Isso é interessante até de comentar com você. Assim que você criar, ele vai ficar com esse status aqui, em revisão. Significa que o Google está revisando o teu anúncio, né? Verificando se ele está de acordo com as políticas, né? Se você usou algum caractere que não é permitido. E aí ele vai atualizar isso aqui daqui a pouquinho para aprovado, né? Se estiver tudo ok, se a URL estiver funcionando, o sistema faz essa verificação, né? Os anúncios de texto costumam ser aprovados bem rapidamente, até porque eles não são revisados por pessoas, é um sistema que faz isso. Então, logo esse status pode mudar, né, para aprovado. Caso seja reprovado, o Google vai te mandar uma mensagem aqui nesse sinalzinho aqui de ajuda, né, ou de notificação, e aí você vai saber por que motivo ele foi reprovado ou não, tá? Então, colocar aqui, né, verificar o teu anúncio, poderia criar mais anúncios aqui dentro também, sempre usando esse sinal de mais, tá? E aquilo que a gente falou das palavras-chave, ó, a aba de palavra-chave aparece para você aqui o tipo de palavra-chave, tá? Então aqui você também pode editar essa palavra-chave. É interessante utilizar aqui as correspondências, que também é assunto para um outro vídeo, mas aqui existe a correspondência ampla, de frase ou exata. Eu te recomendo usar frase, tá? Nesse primeiro momento, e num próximo vídeo eu vou te explicar por que a gente faz isso, tá? Então use em extensão de frase normalmente. As palavras amplas geram mais tráfego para você, mas em alguns momentos elas não são tão adequadas, elas podem consumir demais o teu orçamento, tá? E aquilo que a gente falou da palavra negativa, ou seja, a palavra que eu não quero que ative o meu anúncio. Então aqui, ó, palavras negativas, eu vou na aba de palavras negativas. Esse menu pode estar mudando, tá, gente? Eu já vi esse menu aqui em cima também, então essas opções de palavras, né, vão estar aqui. A palavra-chave sempre aqui na esquerda, mas essas opções aqui abaixo, ó,
normalmente aparece aqui em cima também. Às vezes o Google Ads acaba mudando a interface, tá? Então uma palavra-chave negativa que eu poderia colocar poderia ser online. Vamos supor, a gente falou de curso presencial. Eu não tenho um curso online, por exemplo, né? Então eu posso colocar várias. Aí aqui eu não precisaria separar como a gente fez na palavra positiva. Então eu posso botar online, EAD, né? Distância, por exemplo. São palavras que não vão ativar meu anúncio. Então se o cara digitar, eu não posso colocar curso Google Ads online como negativa, tá? Eu tenho que colocar apenas o termo online, que ele não vai ativar. Se eu colocar curso Google Ads, eu vou estar negativando a minha palavra que deve ativar anúncios, tá? Então palavras negativas servem para selecionar um pouco o tipo de busca que você quer aparecer, né? Então se eu não trabalho com um curso à distância, online, e aqui uma vantagem, né? Eu posso colocar isso no nível de campanha ou de grupo de anúncio, né? Então se online, EAD e à distância servem para todas as palavras que eu vou colocar, para todas as campanhas que eu vou criar, eu posso colocar aqui, né, e clicar em salvar, né? Então teria que selecionar uma campanha. Eu acabei esquecendo, então agora sim, né? Selecionei minha campanha, salvar. Aí feito isso, ele já negativou essas 3 palavras para você, tá? E com relação à interface, sempre que você quiser voltar para a home do seu Google Ads, basta clicar aqui na logo e você volta lá para a visão geral, né? E aí ela vai te dar um panorama da tua campanha e as campanhas sempre aqui desse lado. Você clicando aqui, volta para as tuas campanhas.